Amém? Vamos então para o tema desta noite, gravado em CD, para você levá-lo hoje ainda para sua casa após o culto. O tema já está no nosso telão. Somos santos e irrepreensíveis. Vamos todos confessar esta verdade bíblica? Diga, somos santos e irrepreensíveis. Mais forte, igreja. Somos santos e irrepreensíveis. É o que diz a palavra de Deus em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga, eu sou escolhido de Deus. Desde antes da fundação do mundo. E ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e... Diga, eu fui escolhido por Deus para ser santo, santa e irrepreensível. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus lindo, perfeito em todos os teus caminhos, Deus justo, Deus verdadeiro, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, a nossa vida na tua casa te honra e demonstra a nossa fidelidade. O nosso corpo está presente neste culto, Senhor, como nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos aqui prestando a Ti, Senhor, não a homens, o nosso culto racional. Agrada-te de nós, Senhor. Recebe o que nós temos te dado do fundo do nosso coração. Tudo o que somos, tudo o que temos. E que o nosso amor seja sempre, Senhor, manifestado a Ti. Com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com toda a nossa força física, Jesus. Que o Senhor, nesta noite, fale aos corações. E que venha, Senhor, colocar as vidas nos trilhos. Que venha acertar, aparar arestas. Ó Deus, nos ensinar a viver a Tua graça legítima e a desfrutar da Tua plenitude em vida. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém. E amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas do rebanho de Jesus, filhos benditos, abençoados por graça, aqueles que têm seus nomes arrolados nos céus e que de lá ninguém os pode tirar, mais que vencedores em todas as coisas, santos e irrepreensíveis. Será mesmo santos e irrepreensíveis? Lógico, a Bíblia afirma, mas nós vamos entender com profundidade este assunto, para que, ao entendermos a respeito desta santidade, desta vida irrepreensível, que logicamente já sabemos que é no Espírito, para que seja gerado em nós um descanso, um repouso muito grande. E por que nós temos que estudar isto? E este estudo, este conhecimento vai produzir descanso, vai produzir um repouso em nós. Porque muitas pessoas no meio evangélico, principalmente no Brasil, estão tentando se santificar na carne. Muitas pessoas cristãs estão tentando se santificar, ou chamar de consagrar-se, né? Estão tentando se consagrar, se santificar pelos sacrifícios. Tentando converter algo que não se converte, que é a carne. Diga, a carne não se converte. Bom, nós já sabemos disso, mas as pessoas não sabem que a carne não se converte. Que a carne não pode herdar a vida eterna. A carne não pode herdar a incorruptibilidade de Cristo. A carne não tem proveito algum para a vida espiritual. E estas pessoas que não têm este conhecimento e que ficam aí tentando a todo preço, porque é um preço alto que se paga aí fora, se sacrificar na carne por sacrifícios, ficam tentando converter a carne. Por isso é que há tanta gente fazendo obras. É por isso que há tantos irmãos fazendo sacrifícios. É por isso que aí fora há tanto preço a pagar no meio da lei, no meio do judaísmo, onde se pensa
que a santificação é na carne. Se pensa errado. Então, se as pessoas pensam errado, elas vão acabar crendo errado. E se a pessoa crer errado, ela vai viver de forma errada o cristianismo, a sua vida espiritual. Vamos dar uma olhadinha num texto de Lucas 10:40, que diz assim. Você conhece a história de Marta e Maria, aquelas duas irmãs, e este texto é muito conhecido, uma muito agitada, uma bastante tranquila. E essas duas mulheres, na verdade, tipificam duas igrejas, né? Marta tipifica um tipo de ministério e Maria, um outro tipo de ministério. Marta é a tipificação da lei e Maria é a tipificação da graça. Diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. Assim é a lei. As pessoas que vivem a lei, o judaísmo, os sacrifícios, os ritos, eles vivem agitados de um lado para o outro. Quem esteve lá, como eu estive no passado, sabe que é isso. A vida é uma agitação de um lado para o outro. Ocupada, ela estava em muitos serviços, muitas obras, muitas batalhas, muitos sacrifícios. Então, se aproximou de Jesus e disse, e é o que hoje os legalistas dizem de nós. Você vai ver aqui o que eles falam da nossa igreja, do nosso ministério. Foi exatamente o que Marta falou para Jesus de Maria. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Não é isso que perguntam? Como é que pode aquela igreja Cristo Vive, lá em Graça, não jejuar, não ir aos montes, não fazer vigília, não ter batalhas espirituais, não fazer campanhas, não ralar, não pagar o preço? Como é que pode, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa que nós da lei façamos obras, nos sacrifiquemos, paguemos um preço alto? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Na verdade, essa é a grande questão dos legalistas. Por quê? Por que nós não fazemos as mesmas obras sacrificiais? Por que nós não nos submetemos mais às ordenanças dos homens, às doutrinas das denominações? Era isto que Marta estava questionando ao Senhor. No versículo 41, vamos ver a resposta de Jesus, né? Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, ô pessoal da lei, olha, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Você já viu como é assim a vida dos nossos irmãos? Eu não estou falando agora são os nossos irmãos porque eu já saí de lá. Mas era assim a nossa vida, não era assim? Todo dia tinha uma coisa para fazer. Ou a gente estava no relógio da oração. Você nunca entrou no relógio da oração? Entrou. Doutora Maria Elisa entrou no relógio da oração. Ou nós estávamos naquelas horas de vigília, ou nós estávamos naquele círculo de oração de correntes, não é verdade? Ou nós estávamos fazendo uma campanha de jejum, ou nós estávamos em cultos de busca do Espírito, ou nós estávamos em batalhas espirituais, ou nós estávamos nos montes pelas madrugadas sendo comidos de pernilongos, ou nós estávamos, né, em sacrifícios dentro da igreja, ou fazendo votos com dinheiro, fazendo promessas, colocando coisas dentro da obra do Senhor para trocar com Deus, ou nós estávamos envolvidos com vigílias e batismos e abluções, ou cerimônias, ou festas judaicas. Jesus disse, Marta, Marta, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Então, assim vive as pessoas que acham, que pensam que tem que se santificar na carne. Estão aí inquietas. Esta inquietude, este desconforto, esta agitação, nada mais é do que a busca pela santidade. Na tentativa de ser mais puro, mais santo diante de Deus. As pessoas acreditam nisso, que quanto mais preço elas pagarem, quanto mais abstinências tiverem na vida, quanto mais ralarem, mais santas e mais puras estão diante de Deus. Vivem, no entanto, uma religiosidade exacerbada. Vivem num fanatismo e não no cristianismo. Esta é que é a verdade. Você sabe que casais
casados no Senhor, com a bênção de Deus, na lei, até tem medo de se tocar, tem medo de se abraçar, tem medo de ter uma vida íntima. Acham que se tiver uma vida conjugal ativa, vão se corromper, que vão se macular, que vão perder o status de santos, não é? Você sabe que tem lugares que varão para um lado, a varoa para o outro. Nós tivemos um caso, há pouco tempo, na nossa sede. Eu vou contar porque depois o nosso pastor, nosso bispo já expôs isso, então isso já se tornou público. Mas, nestas visitas que vêm a Cristo Vive, e na sede, em muito maior número, quantidade, entrou um casal que, olhando, a gente repararia que eram ainda legalistas daqueles, com usos, com costumes, pela roupa, pela postura, pela maneira como, né, falavam e se portavam, e sentaram-se num determinado lugar. Todo mundo deixou à vontade, bem-vindos, graça e paz, glória a Deus por sua vida, amém, amém, amém. E ali, num determinado momento da mensagem, o marido, ouvindo a graça, tal, aquela coisa, passou o braço atrás do ombro da esposa. E a esposa, em voz alta, o repreendeu e disse: você está pensando que você está onde? Você está pensando que igreja é bagunça? Olha aí, Marco. Estou vendo sua mão no ombro da sua esposa aí. Você percebe? Uma esposa repreendeu em alto e bom som, para que todos ouvissem, que ela não permitia certas intimidades, o braço do seu marido, no seu ombro, da casa de Deus. Por quê, amados? Porque muitas pessoas pensam que se não se santificarem na carne, que até Jesus voltar, essas pessoas nunca vão estar preparadas para entrar no céu. Então elas ficam arrumando coisas para elas se livrarem daquilo e mostrarem mais pureza, mais santidade, mais consagração. E quase todos os cultos da lei, é raro você não ouvir aquela pergunta: e aí, você está preparado? E se Jesus viesse hoje? E aí você começa a ver o treme-treme, o desespero de alguns irmãos, né? As pessoas desesperadas. Isso sempre é perguntado na lei. Por isso que este entendimento sobre santidade é importante. Que para nós, um ministério em graça, é claro. Veja o que disse Paulo aos Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, então pense, Jesus vai lá no mundo nos buscar. Nos tira do império das trevas, nos tira do curso do mundo, nos liberta dos principados e potestades, nos arranca da mão do diabo, tira o poder do mundo da nossa vida, não é verdade? Tira os rudimentos, tudo aquilo que era bobagem que nós fazíamos na carne, o Senhor nos tira. Nós morremos em Cristo para o mundo. Aí Paulo pergunta: ora, se você morreu para o mundo, para as coisas que você fazia antes de Jesus, por quê? Isso é uma pergunta. Por quê? Como se ainda você vivesse no mundo, você se sujeita a ordenanças. Então o Senhor está dizendo o quê? Que essa santidade buscada na carne não vai passar de ordenanças. Ou o que significa isso? Você foi livre por Jesus das ordenanças do capeta, das ordenanças da sociedade, das ordens que o mundo dá, que a sociedade dá, que a carne dá, que o pensamento humano sem Cristo dá. E por que você vai se submeter a outro tipo de ordenança? Diz agora, versículo seguinte: que ordenança? O que está por aí? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Então, não faça, não vá à praia, não corte o cabelo, não use calça jeans, não sente mulher junto com o homem, o marido separado da esposa, não pinte, olha o véu, olha o cabelo, não corte, olha o paletó, olha a gravata, olha a barba, olha o bigode, não assista,
Não veja, não coma. Olha o sábado, olha a sexta-noite. Olha. Segundo os preceitos e doutrinas dos... O Senhor está perguntando, por quê? Você é livre em Cristo Jesus, por que você se sujeita a estas coisas? Por quê? Pois que todas estas coisas, tudo isso, e põe a lista toda que você já conhece. E as que você não conhece também. Com o uso Ou seja, as pessoas praticam isso e não tem nenhuma serventia. Tudo isso é destruído, não fica nada. É isso que o Senhor está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, isso não fica para a glória. É destruído. A pessoa usa o véu, não serviu para nada. Ela não pinta a unha, não serviu para nada. Ela guarda o sábado, não serviu para nada. Você está compreendendo? Ela não come certos alimentos, não serviu para nada. Com o uso, não se constrói nada, se destrói. Tais coisas, todas estas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Parece uma coisa bonita. Eu achava que era também. Na lei eu vi aquelas mulheres, todas consagradas, todas santas. E eu dizia, meu Deus, que mulher espiritual, que mulher santa, que mulher consagrada, antes de ter uma comunhão mais íntima, né? Aí eu via, não é bem assim não. Mas enfim, eu pensava isso. Eu era recém-casada, e eu tinha que dar conta. Eu trabalhava na vida secular, eu tinha que fazer minhas responsabilidades no meu trabalho, eu tinha que cuidar do meu marido, eu tinha que cuidar da minha casa. Depois logo eu tive um monte de filhos, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que me ocupar, eu tinha que ser uma boa serva de Deus, mas eu não dava conta. E eu via gente que na mesma condição que eu, estava lá na obra. Todo dia estava na obra, todo dia estava na rua, todo dia estava com o pastor, todo dia estava em reunião, todo dia estava lá com as mulheres, todo dia estava... E eu pensava, eu sou uma fraca, eu sou uma infeliz, eu não consigo me consagrar, ser tão santa quanto essas mulheres, porque elas são mulheres supersônicas, biônicas. Elas são mulheres, sei lá, que têm uma característica que eu não tenho, de Deus, alguma coisa especial, porque se eu fizer o que elas fazem, vai ruir todo o resto da minha vida. Eu pensava, mas o tempo foi passando e Deus foi mostrando. Muitos anos se passaram. Onde é que estão essas mulheres hoje? Eu tive a oportunidade de ver, infelizmente, muitos desses casamentos ruírem. Os filhos crescerem e nem passar na porta de uma igreja, irem para o mundo. E essas mulheres chorarem, sem entender o que aconteceu. Porque eu estava, afinal de contas, me santificando, eu estava ali me purificando na carne. Só que o tempo passou. E Deus mostrou em paralelo que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. A casa é estruturada, o casamento é perfeito, os filhos servem ao altar, e o ministério que Deus tem, Ele não tira, mas Ele manifesta em tempo oportuno, preparando, capacitando, honrando, amadurecendo, para que depois, ao colocar uma pessoa sobre um altar, essa pessoa possa ser modelo para o rebanho, dar um testemunho de vitória. Os irmãos estão percebendo? O equívoco que está aí fora é muito grande. Eu achava que aquilo era santo, que aquilo era bonito. Diz, tem aparência de sabedoria. Só parece que é muito santo. Como culto de si mesmo. As pessoas se cultuam. Todo mundo na lei dá um jeitinho de trazer para si a glória. Eu estou em jejum. Para que você conta isso para os outros? Pensa bem. Olha, eu já estou há 5 dias em jejum. Esta semana nós fomos para o monte. Você já viu alguns irmãos legalistas quando olham para nós? Eu não corto os meus cabelos, nem pinto, nem tomo banho com sabonete Dove. Isto é vaidade. Onde é que está o seu marido? Muitos casamentos se arruinaram porque não corta, não pinta, não usa sabonete.
Aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Vai se estufando, né? Vai se ufanando. E de falsa humildade. Isso é falso. Isso não é humildade, nunca foi. Isso nunca foi santidade, nem pureza. E de rigor ascético. Você já viu pessoas que são rigorosas consigo mesmo? Eu não mereço. Eu já conheci crente que dava pirueta em igreja. Ele estava ali ouvindo a mensagem, de repente ele pulava e todo mundo olhava e falava, o que é aquilo? Ele disse, Senhor! Ele dizia alto e ninguém fazia nada, amados. Não tinha ordem e decência, não é? Eu não mereço. Leva-me, açoita-me. E eu pensava, eu, hein? Senhor, eu não vou fazer sua oração, não. Por quê? Porque é um rigor ascético. Eu errei. Eu menti. Senhor, eu não te mereço. Todavia, estas coisas não têm valor algum contra a... Paulo coloca a sensualidade como um apetite da carne na tua natureza humana. Então ele diz assim, na verdade, todas estas coisas têm aparência. É uma falsa humildade, é um rigor, é uma coisa, mas não serve para nada. Isto tudo não segura a carne. Isto tudo não tem poder contra os desejos da carne. Quem está entendendo? Por quê? Porque é tudo aparência. Então, toda tentativa do legalista em santificar-se na carne será inútil. Não vai resolver coisa nenhuma. Por quê, bispo? Porque não é possível santificar algo que nunca se santificará. Não é possível. Fica sempre só na aparência. Fica sempre só nas obras. Bom, o que é que nós temos que fazer, bispo? Porque a carne, ela tem desejos. Se a minha carne não se converte, o que eu tenho que fazer, afinal de contas? O que nós temos que fazer? Porque deve ter alguma coisa para nós fazermos na graça de Deus. Em Romanos 7,18, coloque para mim, por favor. Temos? Aí. O Senhor Jesus disse assim, porque eu sei, aliás, o apóstolo Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, então é uma coisa que você tem que saber. Paulo sabia. Então, primeira coisa, saber que na carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vigiar. Tem gente que fica vigiando o diabo. O diabo não pode nem chegar perto de você, querido. Não precisa ficar vigiando o diabo. Você tem que vigiar a sua carne e você tem que vigiar as circunstâncias que lhe cercam. Porque elas é que vão favorecer intentos da sua carne. Você está entendendo? As vontades da carne. Então, em primeiro lugar, você tem que vigiar a sua carne e as circunstâncias. Segundo lugar, você não pode dar lugar aos desejos da sua carne. Não pode dar lugar. Terceiro lugar, você tem que controlar, você só aprende isso na graça, a controlar os seus instintos, os seus apetites carnais. Quarto lugar, você tem que ter uma mente voltada para Deus e para a palavra de Deus. Se a sua mente não estiver em Deus e na palavra, a sua mente vai estar em coisas que satisfazem a sua carne. E aí é que mora o perigo. Amém? Quinto lugar, você tem que ter o quê? Uma fidelidade ao seu chamado como um crente em Jesus a toda prova. Eu sou fiel ao meu chamado, eu sou fiel a Jesus, eu sou fiel à graça de Deus. Próximo, você tem que estar na igreja. Por quê? Porque a comunhão com os santos nos protege. A comunhão com os santos evita que a gente tenha outras circunstâncias que venham chamar a atenção da nossa carne. E em último, você tem que saber que qualquer vacilo é um prato cheio para a carne. Ela quer correr para o pecado. Então, eu estou lhe ensinando hoje, biblicamente, lembrando aqui para alguns, como é que você vigia a sua própria carne e as circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, não é? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo efetuá-lo muitas vezes. Quantas vezes você falou que ia fazer uma coisa e não conseguiu fazer? Ou quantas vezes você disse, não vou mais fazer isso, isso tem me humilhado. E você fez de novo, e fez outra vez, e cometeu de novo aquele deslize.
Por quê? Paulo disse, porque na minha carne não habita bem nenhum. Então, esta é a nossa luta. Carne contra o espírito, espírito contra a carne. O espírito tem que dominar a carne. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ainda bem, né, que nós temos Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Você entende tudo que Deus tem para você? Você entende toda a revelação da graça? Você entende o plano perfeito e vitorioso para a sua vida, os preceitos, os princípios? Você entende? Com a mente. Agora, olha o que ele diz aqui. Com a mente sou escravo da lei de Deus, da palavra. Mas, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, Paulo diz que não adianta se aperfeiçoar na carne, porque a carne é escrava de uma lei do pecado. Então, ela nunca vai ser perfeita, ou pura, ou divina, ou qualquer coisa assim. Então, querer se aperfeiçoar na carne, praticando coisas, vai se constituir sempre em preceitos e doutrinas de homens. Quem está compreendendo? Romanos 8,5 diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. O que Paulo está dizendo? Se você se inclina para a carne, como é isso, bispa? Cogitar das coisas da carne, se inclinar para a carne. Se você pensa, alimenta os teus pensamentos com coisas da carne, se você se envolve em coisas carnais, em coisas da carne, olha só, você então está dando espaço para a sua carne. Vai existir perigo. Você está entrando numa zona de perigo. Porque se você começa a pensar e a cogitar das coisas da carne, você começa a se abrir para a carne, as circunstâncias, essas sim, vão favorecer para que você, num desejo de satisfazer aqueles pensamentos, aquelas coisas que estão ali na sua mente, cogitando da carne, que você ceda àqueles desejos, que você pratique certas coisas. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então, não se incline para a carne, não dê vazão a pensamentos da carne, não pense muito profundamente. Quando você vê que um pensamento é carnal, a Bíblia diz, leva cativo, prende esse pensamento. Não! Como é que eu prendo o pensamento? Substitui esse pensamento por algo espiritual. Porque se você não substituir imediatamente, ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando espaço. E você começa a cogitar das coisas da carne. Rapidinho, querido, há alguma circunstância que vai fazer um apelo tão grande e que você vai cair naquilo ali. Foi envergonhado pela carne. E tem consequências sérias. Amém? Então não dê espaço para a sua carne. Se você vai se envolver com desejos da carne, você vai querer mais dia, menos dia satisfazê-lo. Todas as vezes que você começa a se envolver com desejos carnais, naturalmente vai haver o quê? A vontade de satisfazer esses desejos carnais, sejam eles quais forem. A carne dá para a morte. Ou seja, pode até existir morte física. Fica na carne, como um eleito, um salvo, um regenerado. O templo do Espírito Santo vem disciplina, correção e açoite. Pode vir açoite até com morte prematura. Então, por isso que Paulo diz, as coisas da carne, sabe, que se quer satisfazer a carne, isso dá para a morte. Consequências negativas vem à vida de quem se abre para a carne. Verso 7. Por isso, o pendor da... O que é pendor? A inclinação, a vontade da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito, esta inclinação, este pendor, à lei de Deus, nem mesmo, como é que é a igreja? Nem mesmo pode estar. Então, é insano pensar que a carne vai ter vontade das coisas de Deus. É de uma ignorância tremenda e tamanha pensar que a carne aspira pelas coisas celestiais. Não, ela é inimizade contra Deus. A natureza humana é inimiga de Deus. Por isso, a frustração no meio evangélico. Por isso, a frustração no meio dos cristãos é muito grande. Porque nunca a carne será perfeita e agradável a Deus.
Quem já passou por essa experiência sabe muito bem o que eu estou falando. Você faz, você se santifica, você corre para lá, você corre para cá. O altar manda fazer tal coisa, você faz. Estão fazendo isso, você faz, você faz, você faz. E o sentimento que se tem é: eu nunca faço o suficiente, eu sempre estou devendo, eu sempre estou aquém, eu não mereço nunca. Não é, pastor Cláudio? Não é assim? Nunca, nunca, nunca eu chego lá. Então eu faço, eu ralo, eu aconteço, eu dou. Por isso as pessoas estão aí, às vezes, dando tudo o que conseguiram uma vida inteira de trabalho. Porque elas acham: bom, se eu não fizer isso, não vou para o céu. Quem sabe se Jesus chega e fala que eu sou uma pessoa, que eu não sou desprendida. Já pensaram nisso? E a pessoa às vezes dá tudo, destrói a família, destrói o patrimônio, e mesmo assim ela é infeliz. Ela diga: ainda falta mais, ainda disseram que eu não fiz tudo. Então, por quê? Porque a carne não se aperfeiçoa, não se sujeita à lei de Deus, não pode agradar a Deus. A carne não agrada a Deus, nunca, nunca. Aquilo que a gente fizer na carne será perfeito e agradável a Deus. Versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne, muita gente aqui pensa que é quem não é crente. Amado, aqui está falando para uma igreja de convertidos. É lógico que o ímpio não está no espírito. Ele é só a alma vivente até Jesus libertá-lo. Então isso é para a igreja. Quer dizer que dentro de uma igreja existe gente que está na carne? Lógico! Se cogita das coisas da carne, pode estar sentado com a Bíblia na mão. Se aqui dentro os pensamentos cogitam das coisas da carne, então, queridos, não adianta, porque nós já aprendemos que os pensamentos controlam toda a nossa vida. Amém? Vão influir nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, em toda a nossa alma e, lógico, nas nossas atitudes. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Coloque agora este conhecimento que você está recebendo dos que estão praticando obras da carne. Dos que estão tentando se santificar ou se aperfeiçoar na carne. Não agradam a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Diga glória a Deus. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós que somos crentes em Jesus, já sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Só que nós precisamos viver essa vida do Espírito. Nós precisamos manifestar e cogitar das coisas do Espírito de Deus. Porque senão, amados, nós vamos estar na carne. Ou se está no Espírito ou está na carne. Não tem no meio do caminho. A pessoa diz: não, eu sou meio espiritual. Não existe, querido. Ou nós estamos no Espírito ou estamos na carne. Porque é uma luta constante, todos os dias, toda hora. Por isso que nós temos que vigiar o quê? A carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Lógico. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, nós temos. Quem não tem, esse tal não é dele. Então, a carne não serve para nada. A carne não tem efeito nenhum na vida espiritual. Versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, graças a Deus ele está. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, olha aí o seu corpo e diga: aqui está tudo morto por causa do pecado. Aqui não tem perfeição nenhuma. Amém? Diga: na minha carne não há perfeição, não há bem algum, não tem nada de bom na minha carne. O que tem na carne, bispa? Todos os atributos do diabo que foram introjetados na carne quando o homem pecou e contaminou toda a humanidade. Então, a carne de todos os crentes está contaminada pelo pecado. Amém? Então, vamos compreender. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Que justiça? A justificação que já aconteceu no nosso espírito por Cristo Jesus. Então, veja. Aqui começa toda a profundidade de uma vida em graça. Para vivermos esta plenitude, que é a consequência de subjugarmos a nossa carne. Romanos 8,13 diz: porque se viver segundo a carne, como é viver segundo a carne? Se eu cogito das coisas da carne, se eu penso carnalmente, se eu me envolvo com situações carnais, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, só o Espírito Santo nos faz ter esta capacidade, tá bem?
se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se você consegue mortificar os feitos da carne, você desfruta de uma vida cheia de bênçãos. Na carne é impossível. Pode estar anos numa igreja, mas se vive cogitando das coisas da carne, nunca vai ver manifestação de bênçãos. Porque a carne é inimizade contra Deus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você tem acesso a Deus. Você pode pedir ao Pai Celestial que lhe ajude naquela área frágil, naquela área, sabe? Não tem um pensamento que às vezes, todos nós sabemos qual é aquele pensamento que é perigoso. Você já identificou um pensamento, uma área que é perigosa? Então essa área, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Clame a Deus, Senhor, sabe? O Senhor que se compadece das minhas fraquezas. Essa área é terrível na minha vida, isso é minha carne. Isso é o problema que eu vivo. Como Paulo tinha problemas na carne. O Senhor diz, não é para nós vivermos atemorizados. O temor vem dessas áreas, da carne. Então, clame a Deus. Pensa que Deus lhe ajude. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo está dizendo, não é porque você tem uma área que é difícil, que você não é filho de Deus. O Espírito Santo testifica, você é um filho de Deus. O Espírito de Deus está na sua vida. Mas nós temos uma carne. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Agora, o Senhor começa a mostrar que a nossa relação com Ele é só espiritual. Não tem nada a ver com a nossa carne. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, toda a nossa relação com Deus é espiritual. Gálatas 5,13 também diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, olha só, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, eu fui chamada à liberdade. Mas eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à minha carne. Então assim, eu sou livre, sou salva, salva para sempre, meu nome não pode ser apagado do livro da vida. Então me dou ao luxo de me envolver com coisas da carne, de ter uns pensamentozinhos, de cogitar das coisas da carne. Não, não pode. Eu não posso usar a liberdade que eu tenho de Jesus, que Ele me deu, de tudo que Ele fez por mim naquela cruz. Eu não posso usar essa liberdade para dar espaço, nem desse tamanhinho, para a minha carne. Diga amém por isso. O que é isso, bispa? Não pode. Não pode dar ocasião à carne. A carne fica esperando a ocasião. Você não sabia disso? Ela fica esperando. Tomara que dê ocasião para mim hoje. Desde a hora que você acorda. Você acordou já está pensando. A carne está lá. Tomara que me dê um espaço. Ah, se ela me deu um espaço hoje. Porque o dia inteiro nós vamos ter circunstâncias favoráveis à carne. Mas vamos ter também circunstâncias favoráveis ao espírito. Mas se você ali cogitar das coisas da carne, se você der ocasião à carne, pronto. Você usou da sua liberdade, e você tem essa liberdade, e você caiu nas ciladas da sua própria carne. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais... Ah, então é possível. É possível. Diga, é possível. Jamais satisfareis a concupiscência. Concupiscência é uma vontade exacerbada, desenfreada da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos, não tem chance de andarem de mãos dadas, viu? São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, resumindo, não pode dar corda para a carne, não pode dar espaço para a carne, não pode facilitar as coisas para a carne, não pode dar ocasião à carne. Ela está esperando esta corda, esse propósito, ela está esperando este espaço. Então, versículo 19, vamos lá. Porque as pessoas dizem, mas o que é dar a ocasião à carne, aos pensamentos? Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Mas é o ímpio que faz isso. O ímpio e o crente. Se ele não subjugar a sua carne. Se ele não andar no Espírito.
Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você não pratica estas coisas. O ímpio vive na prática destas coisas, na prática do pecado. Agora, nós não praticamos, mas todas estas coisas estão aqui dentro. Então, se eu não ando no Espírito, isto tudo está o quê? Desejoso de se manifestar. E o inimigo sabe como preparar as circunstâncias. Porque ele sabe onde estão as brechas, onde estão as fraquezas da vida dos filhos de Deus. Isto aqui é ponto conhecido no nosso ministério. Versículo 24. E os que são de Cristo, aleluia, crucificaram a carne. Quem crucificou a carne, diga glória a Deus. Glória a Deus. Com as suas paixões e concupiscências. Então, assim, se você já crucificou a carne, não tira mais os pregos dela, por favor, em nome de Jesus. Crucificou com Cristo? Deixa ela lá crucificada com Cristo. Porque tem gente que crucificou a carne, está crucificada com Cristo. Uma oportunidade, arranca os pregos. Ai. Não, deixa lá os pregos. Todo dia, você tem que pensar, eu estou martelando esse mês, não saem, esse colar lá não pode sair mais. Minha carne está crucificada com Cristo. E junto com a minha carne, foram crucificadas automaticamente aquilo que é da carne. As paixões e as concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito? Quem crucificou a carne. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no... É muito bonito dizer, eu crucifiquei a minha carne, sou salvo. Olha, eu tô lá presinho na cruz com Cristo, está morta, o meu velho homem morreu. Ah, é? Então ande no Espírito, mostre que isso aconteceu na sua vida, dê frutos dessa realidade. Bom, falamos nisso, eu tenho que ir para o fim da mensagem. Tudo isso, para quê? Por que eu falei tanto da carne, dos desejos da carne? Para lhe mostrar que andar no Espírito, o que é? É nada mais, nada menos do que saber dominar a carne. O que é andar no Espírito? É saber dominar a carne. Olha, amado, você pode fazer, aqui nesta igreja não tem mais ninguém, mas pela internet pode ser que haja alguém, ou que vai ouvir este CD. Você pode fazer 500 jejuns. De Daniel, de Ezequiel, de Abadias, de Abacuque, de Esther, de... Quem mais que fazia? Inventaram lá. Abraão, Absalão, Joaquim, Jeoaquim. Cada nome que você encontrar na Bíblia lá, não fizeram, tá? Mas, amém, as igrejas inventam. Pode fazer 500 milhões de jejuns. Pode ralar os joelhos à vontade, até mostrar as rótulas todas lá em carne viva, tudo bem. Pode fazer vigílias à vontade, campanhas, montes. A sua carne vai continuar não aproveitando para nada. Porque a carne para nada... Amém? Bispo, então como é que nós somos santos e irrepreensíveis? Agora, o desfecho, né? Se nós somos santos e irrepreensíveis, mas como pode com essa carne cheia de problemas? Amados, tudo isso que nós temos na carne, Deus compreende as nossas falhas, mas Deus não as aprova, é diferente. Deus compreende, Ele sabe que temos estes problemas, Ele sabe que temos fragilidades, que temos, né, este mal incontido na carne, mas Ele não aprova a vida nestes problemas, neste mal incontido. Olha só em Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas... Então Jesus sabe que nós temos fraquezas, de que eu tenho fraquezas. Ah, mas admita, porque hoje ninguém quer admitir que tem fraqueza. Temos fraquezas. Pastor tem fraqueza, bispo tem fraqueza, apóstolo tem fraqueza, diácono tem fraqueza, ministro tem fraqueza, sabe? Ovelhas de todo tipo têm fraqueza. Temos fraquezas. Homens, mulheres, jovens. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas... Ele se compadece.
Antes, foi ele tentado em todas as coisas, todas essas fraquezas Jesus foi tentado. A nossa semelhança, mas sem pecado. Diga, sem pecado. Como ele sabe, como ele também foi tentado, ele se compadece. Mas ele nos vê, amado, não como fracos, pobres pecadores, porque ele vê a obra que ele já realizou no nosso espírito. Então, apesar das fraquezas, ele olha para você e não vê a sua carne, ele vê a perfeição que está no seu espírito. Deus, quando me olha, ele me vê no espírito. Por isso, diante dele, diante de Deus, eu sou santa e irrepreensível. E você também o é. Amém? Diga amém por isso. Amém. O nosso espírito está perfeito, completo. Diga, o meu espírito está perfeito, está completo. Jesus está nele. Diga, ele me fez no espírito santo e irrepreensível. Segundo aos Coríntios 5,15. E ele morreu por todos os salvos, hein? Os eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem que, já que morreu com Cristo, já que foi ressuscitado com Cristo na carne, agora você tem que não viver mais para a sua vontade da carne, mas viver para Jesus. Versículo seguinte: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Lógico, eu não posso olhar para você na carne. Se Jesus, que é Deus, olha para você e vê você no espírito, já imaginou se eu começar a olhar você na carne? O Senhor vai falar, eu sou Deus e vejo meu filho no espírito. Quem você pensa que é para vê-lo na carne? Muda tudo na nossa vida, mano. Muda a nossa relação com Deus e muda a nossa relação uns com os outros. Eu não posso olhar você na carne. Eu tenho que olhar para você. Você pode ter na carne coisas que me incomodam, me irritam, me entristecem, me aborrecem. E quem não tem, não é? Agora, eu não posso dar o quê? Vazão. Eu não posso ter este pendor na minha carne. Eu não posso cogitar destas coisas. Eu tenho que olhar para você. Ainda que você me incomode, me irrite, a sua aparência, o seu jeito de falar, a tua maneira, as tuas posturas, eu tenho que olhar para você e falar, meu Deus, que espírito maravilhoso, santo e irrepreensível. Eu vejo Jesus na vida dele. Pronto, acabou a carne. Se eu conseguir ver você e ver Jesus na sua vida, acabou. A nossa diferença cai. Será que você consegue, um segundinho, dois, olhar para o seu irmão, alguém que está próximo a você? Quem sabe alguém que, às vezes, o topete dele te incomoda. Às vezes a voz dela te incomoda. O jeito assim incomoda. E você consegue olhar e dizer, não me incomoda porque eu estou te vendo no espírito. Experimenta. Ai, nada em você me incomoda. Sua careca, amado, não me incomoda. Não vejo mais a sua careca. Fale para o seu marido. Seu pneu não me incomoda. Eu estou vendo você no espírito. Não é por isso que vai todo mundo ser um bando de largados, né? Não se esqueça que nós somos templo do Espírito. E aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Amém? Agora, daqui por diante, daqui quando? Quando você conhece isso, na graça, com estes olhos iluminados, agora que você conhece a sua posição espiritual em Cristo Jesus, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Pare de criticar, pare de falar mal dos outros, pare de julgar a vida alheia. Olha, as pessoas dizem, Jesus amou, eu amo também. Todo mundo não quer imitar tanto Jesus? Em vez de ficar imitando, carregando cruz, em vez de ficar imitando, fazendo 40 dias de jejum, aprenda a olhar o teu irmão no espírito. Porque o espírito está perfeito, completo, santo e é irrepreensível. Você sabe que nada consta na minha ficha celestial, nem na sua. Foi tudo apagado, o sangue de Jesus lavou tudo, está tudo limpo. Nós todos somos santos e irrepreensíveis. Se Jesus viesse agora, todos nós subiríamos com ele. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. Não conhecemos Jesus segundo a carne, amém?
Ele não nos vê na carne, nós também não podemos vê-lo na carne. Se você imitar o Cristo da carne, você vai ver ele na carne. E ele não quer ser visto nem mais conhecido segundo a carne. Amém? Mateus 26, 41. Olha o que Jesus diz aqui. Vigiai e orai. Não é para vigiar o inferno. O inferno já está lá guardado. Vigiai e orai. Vigie a carne e as circunstâncias. E ore. Para quê? Para que não entreis em... Vou explicar uma coisa agora seríssima. Amado, depois que se entra em tentação, entrar em tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Mas quando se entra em tentação, já se está no meio do caminho. Porque se aqui dentro ficar se cogitando das coisas da carne, com a força da tentação que está na carne, olha, já está muito próximo de consumar uma concupiscência. Os irmãos estão entendendo? Então, o que Jesus ensinou? Olha a profundidade hoje desse versículo que nós conhecemos tantos anos, né? Há tantos anos. Vigiai e orai, para quê? Para que não entreis nem em... Eu não quero nem entrar na tentação, porque se eu entrar na tentação, é porque aqui dentro já há um campo minado que é perigoso. Já está se cogitando, e há um apelo. Se eu ficar cogitando aqui com o apelo, cogitando com o apelo, cogitando, então, Senhor, eu não quero entrar em tentação. Isso é possível, bispa? Lógico, ele ensinou como. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Então você tem como andar no Espírito, porque o Espírito está pronto, completo, perfeito, santo, irrepreensível, forte. Ele tem a presença do Todo-Poderoso. Todo o poder de Deus está no seu Espírito. Essa coisa de que não, eu não consegui. Você não conseguiu porque aqui houve o quê? Uma inclinação. Aqui dentro houve o quê? Houve o cogitar das coisas da carne. Aí a carne tenta. Ninguém é tentado senão pela sua própria cobiça, concupiscência. A carne desejou e o diabo armou. Pronto. Mas o Espírito está pronto. Bispa, e como é que as pessoas aí fora não sabem disso? Não sabem, porque se soubessem, não estariam se aperfeiçoando na carne. Não conhecem a sua posição espiritual em Cristo Jesus. Nós conhecemos. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Porque a circuncisão, a limpeza, a purificação foi feita lá dentro. Amém? Nós adoramos a Deus e não nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na... Diga, aqui ninguém confia na carne. Deus me livre, amado. Não confie na carne de ninguém. Nunca. Tá bem? A carne nunca foi confiável e nunca será. Segunda de Pedro 2:10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne... Olha quem segue a carne. Isso aqui é crente. Seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo. Você já viu gente crente insubordinada, insubmissa, cheio de querer fazer levantes, rebeliões, atrevidos? Mas tem crente atrevido? Arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, todo desobediente está na carne. Todo rebelde está na carne. Todo insubmisso está na carne. Todo mundo que está andando em paixões, aí, em vontades, está na carne. Todos que menosprezam governo, sabe, hierarquia, estão na carne. Todo atrevido é um insubordinado. Todo atrevido está na carne. Arrogantes, orgulhosos, tudo carne. Gente que fala mal, que difama, não importa quem seja, carne. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, isto é que aproveita, tá? Por quê? Porque são Espírito e são vida. Diga, só a palavra. Muito bem. Hebreus 12:23.
Olha como o Senhor olha a igreja, os salvos de todo mundo. Eles não sabem, mas é assim que nós todos somos vistos. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O nome de todos os eleitos está no céu. Amém? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o quê? Diga, eu sou justo e já fui aperfeiçoado. Então, como é que Deus olha para nós? Justos e perfeitos. Ele vê você santo e irrepreensível. Amém? Que direito temos nós de dar vazão à carne? Nenhuma. Eu olho para mim e digo, tenho que me ver como Deus me vê. Isso muda o panorama da minha vida, do meu comportamento. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui não fica ninguém desesperado. Ai, meu Deus, será que eu fico? E se Jesus voltar? Ai, olha por mim, irmã. Você viu alguma coisa em mim que me condena? Eu já fui de um lugar que as pessoas olhavam assim e falavam, algumas irmãs chegavam assim, pensa bem, ora na sua casa por mim. Se Deus te mostrar alguma coisa que me condena, amado, que Deus é esse que vai mostrar para o outro uma coisa que lhe condena? Se o ministério é de reconciliação e não de condenação e acusação. Jesus não condena mais. Quem é o irmão para condenar? Que espírito é esse que vai mostrar alguma coisa que condene o irmão? Um salvo, um eleito. Amém? Você está compreendendo? Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. Por meio do nosso Senhor, graças a Deus, Jesus Cristo. Romanos 3:20, visto que ninguém, quantas pessoas são, igreja? Ninguém, nenhuma. Ninguém será justificado, tornado justo, perfeito, santo diante dele, por obras da lei. Ah, então não preciso guardar o sábado? Não. Porque isso não lava, não justifica, não santifica, não serve para nada. É obra da carne. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se Jesus não tem mais nada a ver com o pecado, nem nós temos mais nada a ver com o pecado, e a lei faz o pecado aflorar, então, tchau lei, porque pela lei vem o pecado, se conhece o pecado, se vive com as coisas da carne. Então nós precisamos arrancar a lei do meio do povo de Deus, porque aí as pessoas vão ver a obra do Espírito. Amém? Romanos 3:28. Cerramos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Não é por rala, não rala. Independentemente das obras da... Então, se ele quer fazer... Bispo, mas tem algum problema a pessoa querer ficar igual um museu ambulante com a Bíblia? Não tem problema nenhum. Tem algum problema? Outro dia uma pessoa falou, tem algum problema eu jejuar os 40 dias? Para mim, nenhum. Vai ter para você. Para mim, não. Vai ter problema físico, emocional, mental, de consciência. Aí vai ter um problema espiritual muito grave. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Você é salvo? Sou. Então você está profanando o sangue da aliança, anulando o sacrifício da cruz do Calvário. Então o problema é seu. Para mim não tem problema nenhum. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, as obras da lei não servem para coisa nenhuma. E eu encerro com Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Tornou justo, santo, completo, perfeito, irrepreensível. Amém? E aos que fez tudo isso, justificou, a esses também glorificou. Seu destino celestial está selado pela presença do Espírito Santo na sua vida. E isso é irrevogável, porque os dons e a vocação de Deus, a chamada, são irrevogáveis. Aquilo que Deus fez é eterno. O que vai viver com Ele para sempre não é a sua nem a minha carne, é o seu Espírito, e por isso Ele o fez perfeito. E quando o pecado o maculou, Ele foi para uma cruz e tornou a fazê-lo perfeito novamente, para que a perfeição fosse a nossa herança celestial.
a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. Você aprenda por este conhecimento, por saber que o reino é poder, o poder de Deus está no seu espírito. Que você aprenda a dominar a sua carne, subjugar os intentos, os impulsos, sabendo que aqueles que estão no espírito, agora só cogitam das coisas do espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém! Aleluia! E os vencedores digam glória a Deus. E os santos e irrepreensíveis digam aleluia. Fique de pé e vamos louvar a Deus. Temos 6 minutos, dá uma canção bela. Em nome de Jesus. Graças a Deus, você está aqui hoje, você está com esta palavra bem alimentado, seu espírito está forte, é perfeito, comeu bem, tem tudo para subjugar qualquer apetite da carne. Diga, a carne está crucificada com Cristo. Hoje você bate o martelo nela lá, hein? Não sai não, fica aí. Não tem poder mais, não tem poder mais. Amém? Bispo Raio vem dar a bênção final. E nós vamos cantar. Enquanto elas decidem a música que nós vamos, elas estão inspiradíssimas sobre o que nós vamos cantar nesse momento. Amém? E vocês decidiram que vai ser 3 pastoras. Decidiram que vai ser a que eu escolher. Muito bem, eu tinha escolhido uma, não queria só interferir. É uma de hoje mesmo. Eis que tudo novo se fez. Isto. Com esta palavra, amado, se algo ainda não tinha se feito novo, hoje se fez novo. Que a carne velha de guerra. Sabe como a gente canta? Como é que a gente chama a carne, os mais íntimos, aqueles que vão para o retiro? É a marvada carne. Que ela é a marvada. Amém? Mas ela está crucificada com Cristo Jesus. E tudo se fez novo na nossa vida. Somos novas criaturas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite, por este dia, ó Deus, onde mais uma vez nós pudemos ouvir, ó Pai, a Tua Palavra e receber em nosso espírito ensinamentos tão preciosos, ó Pai, que certamente vieram diretamente do trono da Tua graça e serão para o nosso benefício. Por isso, ó Pai, mais uma vez nós declaramos que Tu és o nosso Deus, Senhor absoluto das nossas vidas, e sabemos, ó Pai, com os nossos olhos iluminados, que na nossa carne bem algum habita, mas que no Espírito nós somos perfeitos, ó Pai, porque a perfeição do Teu Santo Espírito está no nosso Espírito. Por isso, ó Deus, deixaremos esse santuário logo mais, ó Pai, na certeza, Jesus, que a obra que Tu fizeste em nós é definitiva e para sempre. Sabemos, ó Deus, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabemos, ó Pai, que em Ti nós tudo podemos, porque Tu és a nossa capacidade e a nossa suficiência. E por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que andam no Espírito digam amém, aleluia, glória a Deus.
ficou pra trás. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O meu Deus é um Deus que tudo novo faz. Ele é Deus. O meu Deus é o Deus que tudo novo faz. Ele é Deus. Não mais morte, não mais guerra, não mais dor. E pra sempre, eternamente na presença do Senhor. Não tristeza, não angústia, nunca mais. Alegria, eterno dia lá no céu. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Para sempre, Filho de Deus, vencedor. Eu pra sempre, Filho de Deus, vencedor. Todo mal ficou pra trás. Todo mal ficou pra trás. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu com Deus e Deus comigo, infinitamente. Eu com Deus e Deus comigo, infinitamente. Não mais morte, não mais guerra, não mais dor. E pra sempre, eternamente na presença do Senhor. Não tristeza, não angústia, nunca mais. Alegria, eterno dia no céu. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Tudo se fez novo. Tudo se fez Eu novo. pra sempre, Filho de Deus, vencedor. Eu pra sempre, Filho de Deus, vencedor. Todo mal ficou pra trás. Todo mal ficou pra trás. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu com Deus e Deus comigo, infinitamente. Eu com Deus e Deus comigo, infinitamente. Não mais morte, não mais guerra, não mais dor. E pra sempre, eternamente na presença do Senhor. Não tristeza, não angústia, nunca mais. Alegria, eterno dia lá no céu. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Tudo se fez Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado, ó. Ande no Espírito. Amém. Ande no Espírito, que somos santos e irrepreensíveis.